Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 5. Eu lerei do versículo 15 até o versículo 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar, que a tua palavra, que é preciosa, organizada, definida, confrontadora, fale aos nossos corações nesta manhã. Em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. No domingo passado, irmãos, só voltando para os irmãos relembrar o que foi falado, Paulo está seguindo uma linha de raciocínio aqui na vida prática dos crentes. Lembra? Ele está tratando de três coisas que nós devemos fazer como crentes, como membros de uma igreja. Ele está falando com a igreja. Deus, no Novo Testamento, comunica-se com a igreja, tá? É o povo dele. Então, se você não participa de uma igreja, então nunca a palavra de Deus vai falar ao seu coração. Você vai ser sempre assim, afastado, tá? Vamos lembrar disto. Deus sempre está dizendo para mim, para qualquer um, você tem uma posição dentro da igreja. É um grupo, fica ali. Ali tem um pastor, ali tem pessoas mais amadurecidas, é ali onde você vai amadurecer, é ali que você vai conhecer a sua família, é dentro de uma igreja. Então não esqueçamos disso, irmãos. Uma igreja, obviamente, está falando de uma igreja voltada para as Escrituras, com ensinos sãos e práticos no viver, tá? Com fundamento bíblico. Então Paulo tratou aqui primeiro de que a primeira coisa que ele fala aqui é sobre o amor. Só rapidamente. Paulo fala, o amor é livre de qualquer corrupção. Quem tem um coração sujo, impuro, as mãos imundas, tá? Não pode amar. Lembra bem. O amor bíblico, ele é isento de qualquer maldade, tá? Que a Bíblia descreve aqui, aquelas, vamos dizer assim, aquelas sujeiras sexuais, pensamento, lascívia, luxúria, essas coisas devem estar fora da vida do crente. Completamente, irmãos. Se é que queremos ser firmes e fortes em amar. E lembra que deu o modelo aqui? Cristo é o modelo, porque o amor dele foi sacrificial. A segunda lição que nós pegamos aqui foi a partir do versículo 8. Nós éramos trevas, agora somos luz. Aí ele diz, andai como filhos da luz. Nós somos como faroletes, ou como a lâmpada, mas a lâmpada que não fica parada como essas aqui. Elas andam, né? Por onde você for, essa lâmpada deve estar brilhando. E
Então, queridos irmãos, é o que o Jailson citou aqui também, sal da terra e luz do mundo. O mundo é a escuridão. O mundo que vocês veem aí é treva, irmãos. Não é? Não está falando dessa luz do sol. Os homens nem param para pensar. A luz verdadeira é aquela luz que brilha, que irradia na consciência da pessoa. Tá? Então é de grande importância entender essas coisas. A maior parte dos crentes hoje não sabem disso. Tá? Então ele fala que até citei aqui o versículo. O que é luz? Ela aparece como em 3 palavras aqui: bondade, justiça e verdade. Foi o que vocês viram no versículo 9. Bondade, justiça e verdade. Bom, lembra que eu falei? Bondade sem justiça é maldade. Justiça sem bondade é perversidade. E sem a verdade, não tem como ver. Tá? Não tem nem jeito. Então, essas 3 coisas devem aparecer em foco no viver de cada crente. Bondade, ele deve ser bondoso, ele deve ser justo no viver, e ele deve viver na verdade. As 3 coisas andam juntas, senão a luz não acende, ela fica apagada. Tá? E ele termina o que eu não fiz na semana passada. Ele termina com esse versículo 14. Os irmãos estão vendo aí? Pelo que diz: desperta, tu que dormes. Está falando com quem? Com crente ou com incrédulo? Com os crentes. A Bíblia sempre está dirigindo aos crentes. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o mundo está em plena escuridão, é o momento de mais sono que vem. Né? Lembra, você acorda 3 horas da madrugada, todo mundo está dormindo. Imagina isso, irmãos. Você andando como crente, vendo o povo ao seu derredor morto. Você está no cemitério, queridos irmãos. Você vive no cemitério. E ali é um lugar de dormir, um silêncio. Você não vê o povo querendo Deus. Você não vê. Seus vizinhos querem vir para a igreja? Não. Eles amam a Deus? Não. Eles querem a palavra de Deus, a verdade? Não. Eles querem ir para o céu? Não. Se eles não querem vir na igreja ouvir a palavra de Deus, como é que querem ir para o céu? Lugar santo não é para eles. Então vocês vivem no meio de mortos. E isso tende a levar a gente a dormir. Tá? E o evangelho hoje vem dar um safonão, né? Safonão. Para acordar as pessoas. Esse é o propósito da pregação de hoje. É que você acorde. Acorde. Porque o perigo está aí. Tá? Levanta-te dentre os mortos. Acorde. Tá? Queridos irmãos, nós estamos sendo cercados de todos os lados. Esses hinos que cantamos, aquele, por exemplo, temos por lutas passadas, lutas terríveis e cruéis. Olha, é exatamente isso. Tudo, irmãos, temos feito. Olha, para que despertados sejam os crentes atualmente. A escuridão hoje é terrível. Terrível, avassaladora. Tá? Então vamos para a parte que é mais longa para terminar esse assunto que trata do andar do crente. Tá? Ele vai envolver agora a vida de sabedoria. Tá? Vamos agora compreender, porque ela dinamiza o assunto, irmãos. Olha, nós aprendemos o que é o amor. Ele é livre de qualquer coisa desse amor maligno do mundo, o amor erótico, o amor sensual, que domina o corpo das pessoas.
Hoje só falam de sexo, de imoralidade. Os homens riem, falam palavrões, estão brincando com isso, irmãos. As mulheres vestindo mal, os homens atrás disto. Nós convivemos num ambiente assim, onde um homem olha para uma mulher só pensando que ela pode ser dele. E não importa se ela é casada ou não, nós estamos vivendo. Isso, irmãos, atrai a ira de Deus sobre a nação. Lembra que nós aprendemos que a ira de Deus ela é canalizada aos filhos da desobediência. Tá? Quem pratica essas coisas. Você vai ver acidente que ocorre, doenças, tá? Terríveis, assassinatos, mortes terríveis aí. Por quê? Porque Deus canaliza. Você sabe o que é canalizar, né? Canaliza a ira dele sobre essas pessoas. Ele manda para o endereço certo. Tá? Nunca a ira de Deus chega no endereço errado. Sempre cai na cabeça de quem ele está apontando as armas dele. Então não brinque com isso não. Se você quer amar verdadeiramente, o modelo é Cristo. O modelo é o amor sacrificial. Vamos lembrar também da luz. E agora nós vamos para a sabedoria. Vamos lá para o versículo 15? Todo mundo olhando. Portanto, vede prudentemente como andais. Olha que ele acrescenta aqui, queridos irmãos, algumas palavras importantes para dar um destaque no assunto. Primeiro ele diz, vede. Olha a maneira como você está olhando, vivendo. Como é? Você é um homem sábio ou você não é? Está vivendo como os incrédulos lá fora? Olha o tempo deles, como é gasto. Eles gastam tempo com TV, com internet, vão para todo lugar, conversa fiada, não sabe o que fazem, vive trabalhando para a comida, vive de satisfação do estômago, irmãos. Os homens do pecado vivem assim. É incrível, queridos irmãos. Então, ele diz, vede. Ele acrescenta outra palavra, prudentemente. Os irmãos sabem o que é prudência, né? Você está no trânsito, você tem que olhar para todo lado, é prudência. Cuidado ao ultrapassar, você está numa rodovia e a pista é simples, e você vai ter que saber como ultrapassar para não causar um acidente, você morrer ou matar outras pessoas. É muito importante ser prudente. Vede prudentemente como andais. Aí ele faz comparação. Ele diz o quê? Não como nécio. O que é ser nécio? Nécio é ser tolo. Olha, essa pessoa é tola. Ele não sabe como viver. Então, inclusive, eu não sei quantos irmãos aqui estão lendo Provérbios. É claro que se você passar pela Bíblia, obviamente você vai passar por esse endereço. Provérbios, né? Ele sempre está falando ali o perigo de ser insensato. Ele diz que o tolo, ele fica olhando assim para a vida. Ele não tem uma meta. Tá? O tolo é aquele que é embaraçado na vida, não sabe o que faz. O sábio, ele diz, eu quero alcançar uma meta. E eu vou lá. É isso que é o sábio. Né? E é assim que o crente deve fazer. Quais são suas metas? Então é vida de sabedoria. Quando fala sabedoria aqui, não está tratando de se você fez faculdade, ou se você fez cursos incríveis, se você é uma pessoa habilitada para os serviços do mundo, você ganha bem porque você sabe liderar, sabe cuidar, abrir uma empresa, ganha dinheiro. Não está tratando nada disso, irmãos. Está tratando da maneira como um crente deve viver, comparando com o mundo. Diferente. Tá? Vamos lá, queridos irmãos. Aí ele explica, irmãos, como faz isso? Versículo 16. Remindo o tempo
remindo o tempo. O que é isso? Cada segundo, cada hora, cada momento, cada dia é importante? É. Porque eles vão passando. Você está na praia, aquela onda que passou, sumiu lá na praia. O tempo é assim. Aquela onda foi passando, outra veio atrás dela, e uma seguindo a outra, né? E aí se perde na praia. Os dias são assim, os momentos são assim. Eles vão passando como as ondas do mar. Que coisa. E você não vê mais. E você, às vezes, fala, puxa vida, quanto tempo eu joguei fora. Tempo perdido. Tempo à toa. Mas enquanto você está aqui, o que a Bíblia diz em Filipenses? Esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante. Nós não podemos recuperar mais, irmãos. O que passou, passou. Ficou para trás. Tá? Tem coisas que nós fazemos, que nós voltamos atrás e fazemos. Tá? Por exemplo, eu prego muito aqui a mensagem bíblica, irmãos, o arrependimento. O que é arrependimento? O arrependimento é voltar atrás e ver onde você caiu, onde você tombou e começar tudo ali. Tá? É a única máquina do tempo que existe e que você entra nela e você volta. O que é que eu fiz na minha vida? Eu ofendi a Deus. Olha como eu vivi. O arrependimento faz um retrospecto do viver. Faz uma filmagem na sua vida. É claro que não é detalhes. Você simplesmente diz, puxa, como eu vivi. Como eu ofendi a Deus. Como eu maltratei meu próximo. Como eu menti. Você volta em confissão. Tá vendo? E aí que entra arrependimento e conversão. Arrependimento é uma volta ao tempo na mente. E você está arrependido. E conversão é que você muda o caminho. Agora, você tem outro caminho a andar. E a vida começa assim, irmãos. Eu sempre digo, a vida de um homem e de uma mulher começa quando? Quando arrepende. E se converte a Cristo. É ali que inicia a vida. Você é um novo homem, nova pessoa. O que Saulo era antes, ele jogou tudo fora como esterco. Não vale mais nada. Ele agora era um novo homem, indo adiante, um projeto da vida. Vamos lá. O que é remir o tempo? Remir o tempo significa... Você mal sabe o que é remir. Remir é comprar o tempo. Paga pelo tempo. Chegue lá, não seja vencido. Nós somos levados pelo tempo, irmão. Nós perdemos tempo à toa. E eu vejo como nós fazemos hoje. Gastamos tempo com coisas que não têm valor. Tem coisas que, por exemplo, você tem que ter um tempo para você. Você vai dormir, não é tempo perdido, não. Tá? Você vai visitar uma pessoa importante. Tudo está dentro do tempo, né? Você tem que tomar banho, você tem que se arrumar, você tem que lavar, as mulheres lavar roupa, fazer comida e tal e tal. E outros homens têm que trabalhar. Não está perdendo tempo, não. O que nós estamos dizendo aqui, conforme a Bíblia, é que você pega o tempo e compra para você. Você fala, isso é meu. Quando você compra alguma coisa que é importante, você fala, isso é meu. Você compra um computador, por exemplo. Você pagou caro? E aí você diz, isso aqui é meu. Tá? Esses dias eu tive que comprar uma cama nova para nós. Né? Porque aquela cama que eu tinha estava acabada, quebrando toda. Né? Muito material ruim demais. Compramos, chegou. Já montei a cama. Né? Por quê? Eu comprei, ela é minha cama agora. Certo? Porque pagamos o preço. Compre o tempo. Não jogue seu tempo fora. Tá? Domine o tempo. É isso que... Domine o tempo. Por quê? Qual é o propósito?
qual a razão, digo, não o propósito. Qual a razão? Porque os dias são maus, estão vendo aí? Então a maldade dos dias entra no tempo. A maldade entra como veneno. Você tem que livrar o seu tempo disso. Os dias são maus. Dentro do tempo tem aquele contexto de maldade. Satanás faz isso. Outro detalhe aqui, a maldade como? A maldade do nosso querer, a nossa carne quer trivialidade, irmãos. Nós vivemos assim. Gasta tempo falando bobeira, gasta tempo assistindo coisas que não precisamos. Então, inclusive com nossos filhos, o que vamos dar para eles? Qual o ensino? Qual o propósito da vida? Onde você quer chegar? O que você quer levar para dentro da sua casa? Gaste tempo com a Bíblia. Olha, enche a sua mente de coisas excelentes, coisas maravilhosas, coisas que enriquecem a alma. Enche a sua mente. Por quê? Os dias são maus. Especialmente hoje, irmãos. Tudo hoje nos chama aos prazeres. Eu quero viver. Eu quero aproveitar os meus dias. Os homens falam isso. Você não tem direito de sofrer. Eles vêm falando isso. Por quê? Eles estão querendo coisas que agradam, que dão conforto à carne. Eles não estão querendo nem que nós pensemos em uma vida de sacrifício e amor pelo próximo, pela família, servindo as pessoas. A vida sábia exige isso. Outro detalhe quanto ao tempo, irmãos, é que Satanás está aí. Ele está fustigando tudo. Você vê quando uma pessoa quer aproximar de Deus, Satanás está lutando. Não! Ele entra na frente e diz, fica latindo como um cão para amedrontar a pessoa não vir na igreja. E ficar ouvindo bobagem por aí. Olha, queridos irmãos, é terrível, mas é pura verdade. Então Satanás está atacando a gente. Ele ficou irado com Jó. Por quê? Porque Jó era ocupado, um homem que levantava cedo, orava pela família, pelos filhos, cuidava. A vida de Jó era de um príncipe, um homem temente a Deus. Isso irritava o diabo. Quando você quer voltar para Deus, voltar de coração, Satanás fica furioso com você. Satanás faz assim quando você está jogando o jogo dele. Ele fica tranquilão. Ele vem até na igreja com você, ou vai em outra igreja. Ele não gosta quando nós estamos ocupados com o propósito de agradar a Deus. Santidade de vida é um terror para o diabo. E também tem o mundo dele. O mundo dele está sofisticado hoje. O mundo chegou na nossa casa, irmãos. Entrou, nem bateu na porta. Entrou. E nós compramos o que o mundo tem. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Quantas vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, nem para orar, mas temos tempo. Vocês não gastam tempo com novelas? Com filmes? Com outras coisas, banalidades da vida? Olha quanto nós estamos ensinando aos nossos filhos hoje. Nós estamos ensinando os princípios de Deus. O mundo entrou, irmãos. Eu vejo mães e pais ensinando suas filhas a serem profissionais, ganhar dinheiro. Estão ocupadas em que elas sejam médicas, doutoras, advogadas, juízas. Mas não como esposa, boas esposas, donas de casa, que criam seus filhos no temor de Deus. Não tem mais isso. Antigamente tinha, Hoje não tem mais. Os moços hoje, qual o ensino dos pais hoje? Eu quero que você seja um profissional, ganhe dinheiro. A vida consiste hoje em ter bens. É o cheiro do mundo hoje. Quero ter dinheiro. E olha aí, olha os terroristas, estão cercando. Eles vão tirar tudo. Então você quer isso? Os ladrões vêm para roubar, matar e destruir. Procurem o quê? Sabedoria. Como é que eu devo usar meu tempo?
Por favor, não estou condenando aqui. Estudar, as meninas precisam, os moços precisam. Mas e a igreja? E o culto? E a devoção a Deus? E o culto no lar? Isso está sendo levado a efeito? Você está preparando suas filhas para serem boas esposas? Os filhos para serem homens? Ou elementos que aproveitam dos outros, especialmente das meninas? Tá, queridos irmãos? Nós hoje pegamos o ouro, os tesouros de Deus, ajuntamos tudo e jogamos fora. Jogamos fora. Nós não queremos. Queremos os trapos que o mundo tem. Que tristeza, né? E quando fala de religião, hoje, estamos atrás de quê? Estamos atrás da mesma coisa. Eu ouvi, não sei quem falou para mim ontem, que tem movimentos aí que cada pastor que tem na igreja ora por uma determinada parte do corpo da pessoa. Tem um pastor que ora pela cabeça da pessoa, outro ora pelo coração, outro ora pelo estômago, outro ora pelas pernas da pessoa. Irmãos, isso aí é diabólico. Diabólico. Olha como o mundo está concentrado em conforto, em ter um corpo sadio para aproveitar a vida. Tá? E eles pegam, põem a mão no bolso e dão o seu dinheiro, gastam o que tem. Está vendo? Insensatez. Nós jogamos fora a Bíblia, os tesouros de Deus, por causa dessas baboseiras deste mundo que vai embora. Então, queridos irmãos, compre o tempo. Compremos. O tempo está no seu controle ou você é controlado pelo tempo? Então, vamos lá. Versículo 17. Ele diz, por esta razão, ou por causa daquilo que falou anteriormente, não vos torneis insensato. Está vendo? O perigo, se você não compra o tempo, você se torna tolo. Tá? O tempo controla você. E pode até lhe matar. Se você não pegar o tempo devido. Vamos lá. O que faz no momento desse? Olha, irmãos, a Bíblia está tratando de nós como corpo. Não é verdade? Olha, eu estendi minhas mãos agora, porque eu pensei. Está vendo? A cabeça pensa e o corpo age. Está tudo aqui. Tá? É o computador, né? Você liga o computador e você quer isso aqui. Tecla ali, o computador já está aqui, ó, o que você quer. Né? Quando você pede alguma coisa para o Google hoje, você só fala no celular e o Google, tá bom, tá aqui, é isso que você quer? Né? A igreja é o corpo e nós temos um cabeça. Quem pensa por nós? Sou eu? Não, eu sou tolo. Eu fui tirado de Adão para ser posto no corpo de Cristo. Pronto. E agora? Quem tem um cabeça? Tem. Olha o versículo. Mas procurai, versículo 17, compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Essa é a direção que Deus nos dá. Quem tem o controle do navio é o grande capitão. Ele vai ali com o leme. É assim, queridos irmãos. Quem deve estar no controle da vida é o nosso Senhor. Ele nos deu a palavra, irmãos. Eu fico pensando hoje como eu fico impressionado. Como o povo ignora a Bíblia. Eles hoje estão querendo ter dentro das igrejas mensagens de autoajuda. Só aquilo que me interessa. Eu quero ouvir o que me interessa. Eu quero saber que eu vou para o céu, pronto. Os detalhes da vida, como caminhar, isso não interessa. Santidade de vida, pureza de vida, isso não interessa hoje. Mas não tem isso na Bíblia, irmãos. O próprio texto aqui está nos ensinando como andar. Tá? Você está caminhando para onde? Está caminhando para o céu.
Não ande como o mundo, ande como sábio. Olha, ele diz, compreender a vontade do Senhor. Como eu vou saber qual a vontade de Deus? Olha, queridos irmãos, eu sempre digo para vocês, nem todos os crentes, nem todos conhecem o que vocês aqui conhecem. As doutrinas da graça. Impressionou muita gente, mas muitos foram embora. Muitos. As doutrinas da graça. Eu conheci crentes que nunca conheceram as poderosas doutrinas da graça, mas viveram em temor do Senhor. Tá? Por quê? Qual a razão? Porque eles amavam a Bíblia. Amavam a Bíblia. Eu conheci uma senhora lá na Bahia, eu sempre refiro a minha mãe, né? Mas hoje não vou referir a ela, não. Ela aprendeu a ler na Bíblia. Ela leu a Bíblia várias vezes. Essas pessoas, irmãos, simples, amavam a Deus. E eram guiados por quem? Por aquelas coisas mais normais da vida. A normalidade que Deus nos guia. Eu quero perguntar para vocês, como é que viviam homens como Jó, como Noé, como Enoque? Eles não tinham a Bíblia. Mas eles tinham o quê? Eles tinham a presença do Espírito Santo neles. E eles eram guiados pela fé. E o Espírito Santo sempre pautou a vida dos crentes dentro do aspecto da vontade de Deus. Olha como, quando você lê um livro como o livro de Jó, como é que esse livro de Jó pôde encaixar nos livros da Bíblia? Se ele não tinha a Bíblia na mão. É porque o Espírito Santo sempre conduziu o povo dele dentro dos padrões da verdade. Tá? Na simplicidade da vida. Abraão temia o Senhor. Enoque andou com Deus. Noé era um homem justo. Pronto. Então, se sair da simplicidade, a gente se perde, irmãos. Seja simples. Aí está aquela irmã. Ela não é uma poderosa doutora em teologia, mas ela tem a vida dela. Ela tem o seu lar, o cuidado com os filhos, cuidado com a casa. Ela vai fazer tudo isso dentro do temor de Deus. Tá? Agora eu retomo para minha mãe. Como era a Dona Rosa? Era uma mulher simples. Cuidava, ajudava na casa, tendo uma barraca na feira, vender a coisa para ajudar na despesa da família. Sempre respeitando meu pai. Era assim. Mas era uma mulher simples, não tinha cultura nenhuma, mas amava Deus. E foi assim que muitos e milhões de santos viveram, irmãos. É assim nessa simplicidade. Qual o segredo? Afasta do mundo. Joga o mundo fora. O mundo faz você viver de entretenimento. O que o mundo tem para dar hoje? Entretenimento. E entretenimento é o quê? Passa o tempo. Ocupe com isto. Mas dá uma olhadinha. O que o mundo tem para as crianças? O que o mundo tem? Bobagem, irmãos. O que o mundo tem para nós? O mundo ensina a verdade? O mundo ensina o temor a Deus? O mundo ensina piedade de vida? Não! O mundo quer entrar devagarzinho, vai de mansinho, até que o mundo pega você pela goela, e pega mesmo, e diz, você é meu, e agora você não sai mais. Olha como o mundo tem transtornado a vida de mulheres, até idosas, mulheres que podiam ser bênçãos na vida dos filhos, de netos. Não, tomou a mente, porque o mundo vai entrando. E se você não tem um coração quebrantado, convertido a Cristo, o mundo lhe pega hoje. O mundo lhe pega. Eu já vi várias mulheres de idade, querendo viver na idade do Rogério, de um menino, de uma menina, tomada por vaidade da vida. Homens idosos, hoje, tomados pelo pensamento moderno, com palavrões, com imoralidade. Coisa terrível. O mundo é assim, queridos. Por isso que a Bíblia diz para a gente dominar o tempo.
e compreender o que Deus quer. Tudo hoje, tudo contribui para você não estar na igreja, para procurar satisfazer a vontade dos outros e não a glória de Deus. Tá vendo? Tudo. Hoje eu tenho que agradar fulano, eu tenho parente ali, eu tenho isso, tenho aquilo. É assim hoje. Procurando agradar os outros e não a Deus. Tá vendo? Tá vendo, queridos, o que acontece? Vamos lá. Outro detalhe é que ele entra agora nas festas. O que é a primeira coisa, a lição que ele nos deu foi: compre o tempo. Compre, domine o tempo. Agora ele passa para outro assunto. Naquele tempo, irmãos, era comum pessoas tomar vinho. Naquele tempo não tinha Coca-Cola, obviamente, nem Guaraná, nem esses itens que são vendidos hoje comumente e que nós levamos, não são errados. Eles compravam suco de uva, era chamado vinho, e era vinho mesmo, né? Era muito vendido. As vinhas naquele tempo tomavam pastos, tomavam fazendas, e era levado para o povo nas cidades. O povo comprava, tá? Lembra quando Jesus foi naquele casamento e transformou a água em vinho, né? Fazia parte da festa, certo? O vinho, ele bem curtido ali, ele transforma-se numa bebida que leva você a sair da realidade. Você fica um pouco bêbado, tá? Então, com muito vinho, fazia isto. Ele diz: cuidado, porque você não pode sair da realidade. Os irmãos perceberam aqui? Deus não está dizendo, não, você não pode tomar um suco de uva. Ele não está dizendo. Ele está dizendo: não vos embriagueis com vinho. Está vendo? Qual a razão? Qual? A razão é a seguinte: o mundo quer tirar a gente da realidade. O mundo quer tirar a gente dos pés no chão. O mundo hoje apregou a vaidade e sonhos e cervejas e essas bebidas alcoólicas, elas tiram você da realidade. Qual o propósito do mundo? Ficar feliz. Ficar feliz. Vamos beber, falar palavrões, rir. Hoje os homens e mulheres fazem isso. Tá? Porque quer curtir a vida. Quando você para de tomar isso, você põe o pé no chão, você está vendo. E quanto mais você bebe, quando você não tem a bebida, você fica jogado numa situação difícil, porque você está encarando a vida como é. Tira a cerveja, tira a pinga, e você vai ver o que a vida é. Você está querendo forçar a festa, você está querendo forçar sonhos, você está querendo ser feliz, rir, brincar, divertir. Deus diz: não vos embriagueis. Olha, queridos, então ele está tratando com o quê? Com o corpo. Esse corpo que você tem aqui, eu tenho, que você tem, é chamado na Bíblia um vaso. Viu? É igual um copo que a gente pega, coloca leite, coloca um suco, um Coca-Cola. O corpo da gente é um vaso. Você continuamente está pegando coisa e pondo no vaso, né? Comida para ficar forte, a bebida, a água, alguma coisa. Esse é um vaso, irmãos. Tá? Você coloca por aqui, ó. Tá? Coisas abstratas que o mundo dá, você coloca pelos olhos ou pelos ouvidos. Então tem janela, porta e as coisas materiais, a boca. O que é que acontece, queridos irmãos? Vamos lá. Ele diz: não vos embriagueis com vinho. Paulo está salientando aqui. O quê? Não procurem ser felizes
com essas coisas. Tá vendo? Os homens gastam e gastam e gastam para serem felizes. E a cerveja hoje, como a pinga, ela está tomando lugar. Queremos ser alegres. E ali na nossa rua, por exemplo, o barulho é grande quando eles fazem o churrasco e levam cerveja. Aí começam a ficar bêbados, né? E cantam, gritam, não estão nem aí com os vizinhos. Tá? É assim, queridos. E às vezes fica até 4 horas da madrugada. Falando alto, gritando, cantando, pondo música alta. Nós vivemos num tempo assim. Você vai numa festa hoje, num aniversário, num casamento, na hora importante de conversar com o outro, você não consegue. A música alta. Ninguém consegue falar mais hoje, conversar um com o outro. Porque essas coisas tomaram o ambiente. E tornaram os homens tolos, insensatos, incapazes de compreender as coisas. Eles não param para pensar. Ao invés de serem sábios, eles são tolos. Como é que nós podemos mudar? Deixa eu ver aqui meu relógio, irmãos. Vamos encerrar essa parte aqui, irmãos. Com isso que eu quero falar para os irmãos. No versículo 18. Como eu posso mudar isso? Eu devo me ocupar com o corpo? Não. Eu não sou um mero corpo, como o mundo diz. O mundo se ocupa hoje com isso. Tá? E eles estão querendo dizer nada melhor na vida do que aproveitar a vida. De que beber muito, de que satisfazer com sexo, com comida. Eles estão querendo isso. Querendo ganhar mais para isso, irmãos. Então as igrejas hoje se movimentam em torno desse assunto. Vem cá, eu vou te abençoar. Deus está contigo. Tá nada. Não. Vamos lá. O que eu devo fazer? Eu sou, e você, querido irmão, você tem corpo, alma e espírito. Lembra que eu chamo aqui tricotomia. O homem é constituído de corpo, alma e espírito. Está vendo? Qual o mais importante? O espírito. O homem no pecado, o homem no mundo, o que funciona nele é alma e corpo. Aí, quando não tem as coisas do mundo, eles entram em depressão. Eles entram numa depressão terrível, numa tristeza terrível, quando não tem o que o mundo pode dar. Eles querem alegria, querem prazer, encontrem nessas coisas, especialmente cervejas, para ficar falando, rindo. Então, quando não tem, eles entram em depressão. Não vão atrás disso, não. Qual é o segredo? Vocês têm o chamado a presença do Espírito Santo habitando no espírito de vocês. Está vendo? É o santuário da vida do crente, é a parte mais importante. É o Espírito. E ali habita o Espírito de Deus. O que vocês têm que fazer? Olha o versículo 18. Vamos lá. Não vos embriagueis com vinho, no qual há a dissolução. Olha. O cara saiu do sério. Ele vai falar o quê? Ele vai rir. Ele vai falar palavrões. Ele vai curtir a vida, vai fazer festa. A Bíblia chama isso de quê? Dissolução. Mas agora vem a parte positiva. Qual é? Mas enchei-vos. Como é que está na sua Bíblia? Do Espírito? Não. No grego não está do Espírito. Está no Espírito. Veja, o que está falando aqui? É do Espírito Santo? Não. É do seu espírito que foi vivificado. Enche o seu espírito de quê? Não ocupe com o vinho em que há contenda. Não se embriague com cerveja. Não procure a felicidade banal do mundo. Não procure a alegria deste mundo, porque há dissolução ali. Enche o seu espírito. Pega esse cálice que é o seu espírito e enche de quê? De quê? Olha lá, o quê?
O seu espírito que é importante. Porque se você for forte lá dentro, você é forte por fora. Se habita as coisas de Deus lá dentro, essas coisas vão controlar a sua vida lá de fora. É isso, queridos irmãos. Ele diz com o quê? De que maneira tem que fazer isso? Olha o versículo 19. Falando entre vós com salmos. É tão bonito isso. Já imaginou? Vocês encontrarem um com o outro, falando salmos. Salmo 23, né? Nós, ao invés disso, está vendo porque o mundo faz? O mundo alimenta com bobeira, irmãos. E nós, quando abrimos a boca, falar de quê? Falamos coisas banais da vida. Ao invés de falar, olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Eu li hoje no Salmo tal. Você já mandou uma mensagem para o irmão, dizendo, olha o que aprendi hoje da palavra de Deus, como a Bíblia me falou. Porque quando vocês vêm na igreja, sem isso, o culto fica, irmãos, um culto sem graça. Ai, a igreja aqui só canta essas coisas, só o pastor falando. Então vocês querem trazer o mundo para dentro. Está vendo o que está acontecendo? Vocês querem que a mesma alegria que está lá fora puxe para dentro da igreja. É isso que acontece. Estão falando entre vós. Está lendo a Bíblia? Está guardando versículos? Podemos encontrar e conversar coisas desta natureza? Falando entre vós. É triste terminar um culto e ver o povo lá fora conversando as banalidades da vida. E não coisa. Olha o que o pastor falou. Olha a pregação. Olha como mexeu na minha vida. Olha que alegria. Cristo morreu por mim. Olha a palavra de Deus. Olha como ele me tem dado vitória. Um encorajando um ao outro. Olha o que diz, irmãos. Louvando de coração o Senhor. Com hinos e cânticos espirituais. Está vendo, irmãos? Não é só hinos, cânticos espirituais. Nós cantamos os hinos do cantor, mas tem cânticos espirituais, cânticos bonitos que declaram a verdade, cânticos que tratam da salvação. A Bíblia fala isso. Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai a salvação. Está vendo? E ele continua. Vendo? Olha o que fala vocês. A nossa festa é essa. A festa dos crentes. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nem dá para falar a paz do Senhor. Não. Tem mais coisas que... Às vezes você fala isso sem pensar. Sem pensar. O que é a paz? O que significa para você? Nós temos que falar coisas que nós sabemos. Estamos falando. Nós temos que curtir coisas que realmente agradam a Deus. Porque o que agrada a Deus, agrada também a nós. Fortalecendo o homem interior. E eu vou terminar aqui, irmãos. Veja, versículo 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que fantástico. Nós vivemos reclamando a vida. Né? Já viu como é? Nós vivemos reclamando. Damos graças ao Senhor. Em tudo dai graças. Glória a Ele. É triste, às vezes, no choro, você ainda pode dizer, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória a Ele. Na tristeza, ainda pode. Você tem que tirar a alegria do espírito e não da carne. Você tem que puxar para fora o louvor verdadeiro a Deus. Eu sempre cito Jó. Jó era um grande homem, mas era um homem semelhante a nós, cheio de defeito. Mas lembra que foi naquela dor mais intensa de ouvir que os filhos morreram, que perdeu tudo. Ele ainda pôde adorar a Deus. Isso foi uma bofetada na face do diabo. Dando graças. E agora eu termino esta parte aqui. Porque ele vai tratar de assuntos que comumente não queremos.
sujeitando-vos uns aos outros, o temor de Cristo. Essa é a parte mais dolorosa que tem. Eu sujeitando-me ao Gessé, ao Francisco, sim. Eu sou servo do Gessé, do Francisco, de qualquer irmão. Eu sou servo da minha esposa, de todo mundo para servi-la. Aprendendo, dando o melhor para as pessoas, sujeitando. Então, quando a Bíblia fala de sujeição no lar, nós vamos entrar agora, depois, é isso, irmãos. É que nós somos sujeitos dentro da igreja. Quando você é submisso dentro da igreja, uns aos outros, você vai entender essas coisas no lar. As coisas ficam mais fáceis lá fora quando nós aplicamos dentro da igreja. Os irmãos perceberam? Qual é a minha família? A família minha é a igreja. É a família que eu vou ver no céu. Eu não sei da minha família natural. Tá? A minha esposa é crente. Tá? Ela participa da igreja. Meus filhos já foram, casaram, estão lá. Tá? Cada um. Qual é o lugar mais importante? A igreja. Quando eu me submeto na igreja ao meu Senhor, facilmente eu posso me submeter. Os irmãos perceberam? Não tem essa do feminismo hoje, quando as mulheres querem manipular Deus. Elas estão fazendo isso hoje. Estão tentando manipular Deus. É assim, mas não é tanto assim. Tá vendo? Não, compreende dentro da igreja. O que você faz dentro da igreja? Você respeita a liderança? A igreja tem o pastor, tem os diáconos, tem o trabalho dos homens dentro da igreja. Você respeita? Se você não faz isso, não respeita uns aos outros, não submete uns aos outros, dentro do lar vai ser difícil. Então, o que você é fora é porque você está dentro da igreja. No seu relacionamento com Cristo, no temor a Cristo e na maneira que você trata uns aos outros. Tá vendo? Então, quando tratado lá, o mais importante que a Bíblia está falando não é sobre a família. Hoje estão falando demais sobre a família. Nós vamos ter uma reunião disso. Não, a Bíblia trata mais dentro da igreja. Porque se você dentro da igreja funcionar com a família de Deus dentro da igreja, você facilmente vai funcionar lá fora. Dentro do seu lar, a esposa com o marido com a esposa, os filhos com os pais com os filhos, e lá fora no seu serviço também. Tá vendo? Então, irmãos, tudo compreende. Onde começa? Começa no lar? Não, começa dentro da igreja. É isso aí. Por quê? A igreja é a família de Deus. Ela é mais importante do que minha família. Olha aqui o Senhor. Maravilhoso, irmãos. Deixa eu ver meu relógio aqui. Aplique essas verdades profundas, gloriosas em nossos corações.